é a número 4, o respaldo. A referência está em 1 Samuel 17, de 31 a 50. Eu vou ler. 1 Samuel 17, é um texto grande. A gente vai ler ele todo para a gente poder se centralizar aquilo que o Senhor quer para nós através dessa passagem. 1 Samuel 17, de 31 a 50, diz o seguinte, na nova versão internacional, diz o seguinte: as palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. O teu servo irá e lutará contra ele. Saul respondeu: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a sua juventude. Davi, entretanto, disse a Saul: eu, o teu servo, apacentava as ovelhas do meu pai. Quando vinha um leão ou um urso e levava uma ovelha do rebanho, eu saía atrás dele e o feria e livrava a ovelha da sua boca. Quando ele se levantava contra mim, eu o segurava pela juba e lhe dava golpes até matá-lo. O teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Davi concluiu: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou nele uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu a espada sobre a túnica e tentou andar porque não estava acostumado com aquilo. Ele disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo. Em seguida, pegou o seu cajado, escolheu do riacho 5 pedras lisas e colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor. Com uma funda na mão, aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, com o seu escudeiro à frente, aproximava de Davi. Ele olhou para Davi com desprezo, pois viu que era só um rapaz, ruivo e de boa aparência. Ele disse a Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com um pedaço de pau? Invocando os seus deuses, Filisteu amaldiçoou a Davi, dizendo: vem aqui e darei a sua carne às aves do céu, aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, de toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Todos que estão aqui reunidos saberão que não é por espada nem por lança que o Senhor concede vitória. A batalha é do Senhor e ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra do alforje, arremessou-a com a funda e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma funda e uma pedra, sem espada na mão. Derrubou o filisteu e o matou. Eu tenho a impressão que essa é a história mais conhecida de todo mundo, sabe? Davi contra Golias. Porque hoje a gente aprende isso desde criança, né? A gente ensina as crianças essa história. Uma das primeiras que a gente ensina é Davi e Golias. E eles são atraídos por ela. Porque hoje tem desenho na televisão, nos YouTube da vida. Hoje é muito simples, isso todo mundo quer ver. Os meus netos, por exemplo, gostam demais de ver isso. Ainda bem, ainda bem. Então, amados, eu creio que é uma história muito conhecida, ou mais conhecida hoje. Eu vou ler a introdução, depois nós vamos ler as partes dos textos.
São 3 itens, se não me engano, 3 itens. Durante 40 dias, Golias, o gigante filisteu, humilhou o exército de Israel com as suas provocações. Nenhum soldado teve coragem de enfrentá-lo. Davi chega ao acampamento apenas como um mensageiro, levando alimento aos irmãos, mas sua reação diante da afronta é completamente diferente. Ele não vê apenas o inimigo poderoso, mas sim um homem sem aliança com Deus. Davi enxerga a situação a partir da perspectiva divina e isso transforma o seu modo de agir. Ele se apresenta para o combate e mostra a Saul e a todos ao redor que a sua força não está em si mesmo, mas no respaldo do Senhor. Isso nos ensina que a nossa força também não está em nós mesmos, mas está no respaldo do Senhor, naquilo que Ele nos concede. Amor do Pai, amor de Deus. Então isso é de suma importância. Alguém poderia ler o passado que fortalece, o item 1? Tá aí, meu irmão? Dá para você ler? O item 1, tá? O passado que fortalece. Quando Saul questiona a capacidade de Davi para enfrentar o guerreiro filisteu, o jovem pastor recorre à sua história pessoal. Ele não tenta impressionar com títulos ou experiências militares. Em vez disso, relembra episódios aparentemente simples, mas profundamente significativos. Às vezes, em que enfrentou um leão e um urso para proteger o rebanho de seu pai. Davi não estava apenas contando façanhas, ele estava revelando a origem da sua confiança. Ao afirmar, o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará das mãos deste filisteu. Davi mostra que sua fé não é teórica, mas construída sobre experiências concretas de livramento. Muitas vezes queremos provas grandes da fidelidade de Deus antes de confiar plenamente, mas é nos pequenos livramentos do dia a dia que ele vai construindo nossa confiança. O que parece insignificante para os outros, como cuidar de ovelhas, é o terreno onde Deus forja um guerreiro. Oh, glória. Amém. Então, amados, nós vimos que Davi, ele tinha um papel, enquanto seus irmãos estavam na batalha, era ele que levava lanche para os seus irmãos, e era uma turma de guerreiros que estava na frente de batalha, que era irmão de Davi. Então ele era tirado do cuidar das ovelhas para levar lanche para os seus irmãos, tá? Isso, inclusive, existe um ensino muito maravilhoso, com 4 características tremendas de Davi. Outra oportunidade eu vou falar sobre isso, mas essa característica de Davi, que era aquele, vamos falar, vai lá, Davi, sai daí, vai, faça isso, pau mandado, vai, Davi, fazer isso. Então, essa era uma característica dele, e ele fazia com alegria, Então, nós vimos aqui que Davi, ele começou a contar para Saul que ele matou leão, matou urso, mas não foi na força dele, foi na força de Deus. Davi, nesse caso aqui, ele já tinha aproximadamente de 15 a 17 anos, uma média de 16. Ele tinha 16 anos de idade quando matou Golias, mas ele já tinha sido escolhido como rei. E a Bíblia diz que quando ele foi escolhido como rei, o Espírito já veio habitar nele. Então ele já estava com a presença de Deus consigo, o ajudador de Deus consigo, que era o Espírito Santo de Deus. Então, queridos, Davi, nesse caso aqui, ele está contando para Saul, não era uma historinha, ou, sabe, querendo inventar qualquer situação para mostrar-se. Não, Davi está contando o fato verdadeiro para mostrar para Saul, que já conhecia Deus, que o Deus dele é que fazia com que ele fosse vencedor. O Deus dele que fazia com que ele fosse vencedor sobre todas as coisas. E muitas vezes queremos provas grandes da fidelidade antes de confiar plenamente em Deus. Querido, é nos pequenos detalhes que Deus se faz presente.
nos pequenos detalhes da nossa vida, Deus se faz presente. É como eu já falei aqui, no meu feito vou falar, eu vou lá no centro da cidade, Senhor, prepara um estacionamento para mim, na sombra. É assim. Às vezes dá certo, mas às vezes não dá. Mas Deus dá o recurso para eu pagar um estacionamento perto de onde eu vou, até o meu destino. Deus faz essas detalhes, é nos pequenos detalhes que Deus cuida da gente, desses detalhes. Então, amados, mas é nos pequenos livramentos do dia a dia que ele vai construindo nossa confiança. O que parece insignificante para os outros, como cuidar de ovelhas, é o terreno onde Deus forja o guerreiro. Davi foi forjado ali, cuidando das ovelhas. Enquanto ele estava ali, de 16 até os 30, quando ele assumiu, ele foi pastor de ovelha. Mas estava sendo trabalhado por Deus, preparado por Deus, porque ainda era o ainda de Deus para Davi. Era o ainda de Deus. Naquele contexto, observe bem, Saul ainda estava no poder, mas não era mais rei. Davi, porém, não estava no poder, mas já era rei. Rei delegado por Deus. Era o ainda. Bom, você já é rei, porque a minha vontade é essa, você vai ser rei. Porém, nesse tempo de 14 anos, 15 anos, ele foi preparado por Deus. Nesse tempo do ainda de Deus. E todos nós temos um ainda na nossa vida. Um tempo de preparo, um tempo de busca, um tempo de espera até que a bênção nos chegue. É o ainda de Deus nas nossas vidas. E muitas das vezes nós não sabemos esperar. Muitas das vezes nós queremos de imediato, porque nós somos imediatistas, isso é humano, é natural, mas o ainda de Deus faz parte da nossa vida. A bênção ainda não chegou? Ainda não, mas Deus está no controle. No tempo dele vai acontecer. O item 2, quem poderia ler? Identidade e simplicidade. Ao aceitar o desafio, Davi recebe a armadura de Saul. Era aparentemente uma honra, mas também uma tentativa de moldá-lo a um padrão humano de proteção e força. No entanto, Davi percebe que aquele equipamento não combina com ele, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Ele não pode vencer uma batalha espiritual com ferramentas emprestadas. Em vez disso, ele retorna ao que conhece com frio: seu cajado, sua funda, 5 pedras lisas do ribeiro. Simplicidade e identidade marcam sua preparação. Ele não busca parecer um guerreiro, ele se apresenta como um servo dependente de Deus. Muitas vezes sentimos a pressão de vestir expectativas alheias, a agir, falar ou servir como os outros. Mas Deus nos chama a sermos fiéis à história que Ele mesmo está escrevendo em nós. A armadura de outro pode nos proteger por fora, mas nos sufocar por dentro. A vitória não está na aparência, mas na coerência entre quem somos e quem Deus nos chamou para ser. Oh, glória! A vitória não está na aparência, mas na coerência entre quem somos e quem Deus nos chamou para ser. Davi estava vivendo isso. A vitória não estava na aparência, porque se for aparência por aparência, Saul tinha muito mais aparência, porque ele era um homem de 1,95 m aproximadamente, forte, bonito, um galã, o cara da época, e foi escolhido por causa disso pelo povo, não é? Davi não, Davi tinha 1,70 m aproximadamente nessa época, mas era ruivo, não era tão de boa aparência. A Bíblia fala que ele tinha boa aparência, mas não era um Saul. A estampa não é. Não é? Então, em vez disso, ele retorna e conhece e confia. Seu cajado na funda, 5 pedras lisas do ribeiro. Então, Davi, ele tinha uma direção de Deus. Ele tinha uma direção de Deus. Por onde ele ia, levava o seu cajado, a sua bolsa de pastor, porque certamente ali ele colocava coisas que precisava para cuidar das ovelhas, não é? E agora não, agora ele foi para a batalha
para guerrear com um gigante. Então ele pegou o seu cajado, pegou a sua funda, e essa funda é interessante porque certamente ele usou muitas vezes essa funda para afugentar animais selvagens, nesse processo do ainda dele. Enquanto ele estava lá cuidando das ovelhas, ele usou essa funda, porque isso era bom de pontaria, porque certamente ele treinou. Ele usou essa funda para afugentar animais que pegavam as ovelhas. Mas, então, amados, então, essa simplicidade dele, como um pastor de ovelhas, marcou a sua preparação. A sua preparação estava nisso. Estava nisso. E certamente, uma coisa importante a gente entender, não era só isso. Davi tinha intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Mesmo lá no cuidar das ovelhas, ele tinha intimidade com Deus, o que fez dele um homem segundo o seu coração. E mais adiante, ele foi chamado de lâmpada de Israel. Lá em 2 Samuel 21, ele foi chamado de lâmpada de Israel. Na batalha, os seus guerreiros disseram: nunca mais você vai sair perto de nós, não vamos deixar você sair sozinho, para que não apaguem a lâmpada de Israel. Então ele construiu tudo isso, essa base, não foi à toa, foi criando intimidade com Deus. Foi criando intimidade. E ninguém que é íntimo de Deus fala: ó, você vem com as suas espadas, com seus arcos, com tudo, mas eu vou na força do meu Deus. Quem não tem intimidade com Deus não vai falar isso. Vai na sua própria força. Davi não. Por causa da intimidade que ele tinha com Deus. Pode vir com suas lanças, com a sua força, com a arma que você tiver. Eu vou na força do meu Deus, o Senhor dos Exércitos, de Israel e meu Senhor. Esse era Davi. Muitas vezes sentimos a pressão do vestir expectativa alheia, de agir, falar e servir. Mas Deus nos chama para sermos fiéis à história que Ele mesmo está escrevendo em nós. Deus está escrevendo uma história em nós, através de nós. E só uma coisa Ele pede: sejamos fiéis a Ele nisso. Davi foi fiel em tudo. Teve erros? Teve. Mas teve acertos, e muitos acertos. E fez dele esse homem que nós estamos estudando, que é o título do livro. A armadura do outro pode nos proteger por fora, mas nos sufocar por dentro. A vitória não está na aparência, mas na coerência entre quem somos e quem Deus nos chamou para ser. Quem somos? Você sabe de onde você saiu e você sabe para onde você vai. É diferente do mundo lá fora. Sabe de onde saiu a sua origem, mas o destino, e aí? Nosso destino nós sabemos, é a vida eterna com Deus. Então nós precisamos construir ou continuar construindo este alicerce seguro para que nós verdadeiramente não vivemos somente pela aparência do que nós somos, mas vivemos aquilo que nós cremos, na fé que nós confessamos, na fé que nós falamos ou professamos lá fora. Davi professava fé, e nós vamos ver isso na lição mais adiante. Quem pode ler o item 3? Golias despreza Davi, zombando de sua juventude e aparência. Em resposta, Davi não tenta se impor com palavras duras ou força bruta, mas declara sua confiança. Tu vens contra mim com espada, lança e escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem desafiaste. Esse é o coração da vitória. Davi não está confiando em técnicas nem em coragem humana. Ele se posiciona em nome do Senhor. E é isso que faz uma funda simples e uma pedra comum derrubarem um gigante temido por um exército inteiro. O narrador faz questão de enfatizar que Davi venceu Golias sem espada na mão. Isso ressalta que a vitória não foi resultado de poder humano, mas de uma intervenção divina através de um coração obediente e confiante.
pode parecer pouco, mas quando usado com fé e em nome do Senhor, torna-se instrumento de milagres. A glória não é de Davi, é de Deus, que transforma simplicidade em triunfo. O pastor foi muito feliz nessa frase, né? A glória não é de Davi, mas é de Deus, que transforma simplicidade em triunfo. Senhor Milton, deixa eu só fazer um comentário também, que assim, é interessante que Davi convenceu um rei e convenceu porque eles estavam correndo risco de virar escravo dos filisteus, né? Sim. E ele convenceu o rei com palavras, porque ele mostrou a identidade dele, né? Sim. Isso, porque ele mostrou quem ele era. E para Saul se deixar ser convencido com esse pedido, porque o rei, É rei, em né? plena consciência, não deixaria, eu acho, Naturalmente. ele lutar, né, do jeito que ele foi, tudo. Com certeza. Mas mostra a identidade forte, Sim. porque ele já conhecia Davi já ia tocar harpa para ele, então ele já sentia a presença do Espírito no Davi. Então, É mesmo, e se perdesse, quem ia perder não era Davi, Era Israel. Israel que ia perder. Ele convenceu por cada palavra. E ele convenceu também por causa das palavras que ele usou. Que, por causa de poucas ovelhas, eu enfrentei urso, ovelhas, animais, eu enfrentei urso e leão. Né? E foi vitorioso. Mas a glória ele deu para Deus e não nele próprio. Né? Conforme fala aqui, Davi não está confiando em técnica nem em coragem humana. Ele se posiciona em nome do Senhor, conforme nós vimos. É em nome do Senhor. Queridos, o nome do Senhor é tudo que nós precisamos para derrubar os gigantes que se levantam contra nós. Não é? Não, e a prova da identidade dele é o jeito que ele foi, com o cajado, Sim. pastor, líder de pastor, com as pedras que ele escolheu. Né? Isso. Então, amados, observem bem. A Bíblia diz que, nós vamos até mencionar nisso, na hora que nós saímos desse texto, que Saul era um homem que já estava fora do propósito de Deus. Nem com o Espírito, né? Não estava, porque foi tirado. Tirado. E ele abençoou Davi. Então vai, o Senhor é contigo. O que temos em mãos pode parecer pouco, mas quando usado com fé e em nome do Senhor, torna-se instrumento de milagres. Então o que nós temos em mãos, querido, é a nossa fé, o nosso conhecimento da palavra, o Espírito que habita em nós. Pode ser isto nas mãos de Deus, pode ter certeza, a vitória é com cada um de nós, com cada um de nós. Porque Deus é conosco e Ele nos confiou. Observem bem como Deus confia em nós. Ele nos confiou a sua palavra. Ele nos confiou o Espírito habitando em nós. Isso é por demais gratificante saber que Deus confia em mim. E Ele espera a reciprocidade. A reciprocidade é importante. Não só importante, é necessária. Tal como Ele confiou em mim, em dar a sua palavra, que a tua palavra faz parte da minha vida, e o Espírito habita em mim, Ele também espera que eu confie nele diante de qualquer situação. De qualquer situação. Tá? Então, amados, voltando agora para o texto, fora do livro, Davi matou o leão, Davi matou o urso. Interessante a gente perceber que a habilidade do pastor para lutar era a única defesa da ovelha. A ovelha confiava, mesmo como animal, 100% no seu pastor, no seu líder. 100%. E Davi provou que a única habilidade do pastor era para lutar
porque a sua luta era a única defesa que as ovelhas tinham, porque elas são inofensivas, são indefesas. Vem o leão, vem o urso. A Bíblia fala que ele pegou na boca dos animais as ovelhas, e outras vezes ele matou o leão e o urso. A habilidade do pastor é defender o seu povo, homens, pastores de sua casa. A sua habilidade de defender a sua casa, as suas ovelhas. Pastor de uma determinada denominação, ele tem também a responsabilidade de proteger as suas ovelhas, orar pelas suas ovelhas. Isso é um preço que se paga pelo título de pastor. É um preço que se paga, de jejuar pelas suas ovelhas, de jejuar pela sua igreja, de conversar com o irmão que está com dificuldade, orientar sabiamente de acordo com a palavra de Deus. Seu Milton, desculpa interromper. Nessa parte de liderança é legal também ver o lado contrário também. Sim, é evidente. Que Saul, 40 dias, ele, como líder, todo mundo ficou com medo, porque ele estava acompanhando ele, né? Sim. Todo mundo esperando ele para batalhar contra o Golias. E ele passou medo para todo mundo, para todos os Ficaram guerreiros. 40 dias amedrontados. 40 dias. Amedrontados. Eles ganharam quantas batalhas no milagre? Você vê, no contexto da época, conforme nós já falamos até, no contexto da época, havia as batalhas entre os exércitos diferentes, né? Exércitos inimigos, 2 exércitos, e viu o contexto, no contexto, a batalha entre eles mesmos. E aquela carnificina, morria inúmeras pessoas, não é? E havia também a opção de escolher o melhor guerreiro de cada exército para brigar entre si. O vencedor tornava o seu exército vencedor e tomava posse de tudo e pronto. Era assim. Então, esse contexto da guerra, da batalha de Davi e Golias, é esse contexto alternativo. Não guerreiros contra guerreiros, todos juntos, não. Mas era um principal guerreiro de um exército e o principal guerreiro de outro. Do filisteu, era Golias o principal guerreiro. 2,90 m de altura, gigante. Do outro lado, não tinha ninguém. Nem o próprio rei se prontificou e ficou 40 dias amedrontados, assustados. Mas aparece Davi. Menino, novinho. Saul, encorajado pela fé de Davi, encontrou coragem para invocar o nome de Deus e o abençoou. E o Senhor seja contigo. Ele foi encorajado. Saul, que já não estava mais nos propósitos de Deus, foi encorajado pela fé de Davi. Um homem de fé. Ele foi encorajado. E isso nos ensina, queridos, muita coisa. Principalmente que a nossa fé no Deus que nós conhecemos e servimos precisa encorajar a outros. Precisa encorajar a outros a buscar a presença de Deus. Saul, que já estava fora, embora conhecia Deus por experiência, porque foi escolhido para ser rei, com a bênção de Deus, deu errado tudo depois, deu, mas não foi culpa de Deus, foi culpa do próprio homem, pelas escolhas erradas que Saul fez, da desobediência, porque ele era um desobediente nato. Davi já era um obediente nato, não é? Esses dois, sabe, parâmetros diferentes de um e o outro, são dois extremos. Um obedecia e o outro não obedecia. Mas Saul, o desobediente, mesmo pela fé de Davi, ele foi encorajado a abençoar Davi naquela batalha. Bom, certamente ele deve ter, já que está tudo perdido, perdido está. Vai lá, vai saber. Mas a fé de Davi é o que nos importa. É a fé de Davi que nos importa. Ele foi no nome do Senhor dos Exércitos. Então, amados, o que ele pegou? Ele pegou na beira do riacho as 5 pedrinhas. As 5 pedrinhas, nós já falamos sobre isso. Em vez de usar a armadura que lhe foi proposta, talvez não caberia mesmo, porque um tinha 1,90 m, o outro tinha 1,70 m, ia ficar meio
desengonçado aquela estrutura toda, capacete, armadura, não é? Mas a Bíblia não fala que foi por isso. A Bíblia fala que ele não estava acostumado com aquelas indumentárias. Davi não estava acostumado com aquilo. Por quê? Porque é um pastor de ovelha. O negócio dele é no natural. Aquilo atrapalhava os seus movimentos. Não tinha sentido para ele usar a armadura, capacete, aquela coisa ali, escudo, aquela coisa toda. Não, para ele não tinha. Sabe? Porque é um homem de fé. Não preciso disso, não. Eu vou no nome do meu Deus. E ele passou a usar as armas que lhe era familiar. A arma que lhe era familiar. Qual? A pedra e a funda. Ou a funda e as pedras. Isso é o que ele usava no dia a dia. Para afugentar animais selvagens, ele usava a funda e as pedras. Essa era a arma familiar que ele usava. Agora, queridos, nós temos uma arma que nos deve ser familiar, precisa ser familiar, a palavra de Deus. É essa arma familiar que eu tenho para vencer os inimigos ou os Golias que se levantam contra mim. Jesus venceu lá nas tentações de Jesus, aqueles 3, logo depois do jejum, nós já até ministramos uma palavra sobre isso, ele venceu pela palavra. Pela palavra. E se ele venceu pela palavra, ele está nos ensinando que é pela palavra que nós também podemos vencer. É por isso que nós precisamos criar íntimo. E quando eu falo nós, eu estou falando da igreja, dos crentes. Não é só nós aqui não, é todos os crentes. Eles precisam criar uma intimidade maior com Deus, conhecer melhor a palavra de Deus, porque ali está a arma que você precisa. Conhecer a palavra de Deus. As 5 pedras que ele escolheu, nós já falamos isso, mas ele escolheu, ele não pegou aleatório essas pedras, e eram lisas. Eram lisas. Segundo o estudo, era o tamanho de uma bola de tênis, alguma coisa parecida com uma bola de tênis. Eram lisas. E eram lisas por quê? Porque quando ele atirava a pedra, a probabilidade dela ir para a esquerda, ou para a direita, ou para cima, ou desviar-se do alvo, por milímetros que seja, era mínima. Isso a física explica. A possibilidade de uma pedra lisa atingir o alvo alvejado é maior do que uma pedra pontiaguda ou diferenciada, certo? Por causa da sua trajetória. Não é normalmente em linha reta, de acordo com o alvo. Então ele já estava treinado, ele pegou uma pedra e jogou com a funda, uma pedra enorme, né? Bola de tênis não é uma coisa pequena, mas a direção foi Deus. Deus levou a pedra. Então, amados, Davi tem muito que nos ensinar. Tem muito que nos ensinar. Davi, antes de ele chegar e matar Golias, Golias criou uma, como diria, uma guerra psicológica para cima de Davi. Você vem com pau de matar cão, ou de correr atrás de cães, não é que a Bíblia fala? Ou sugerindo que o cajado de Davi era uma arma apenas para bater em um cão, a palavra fala isso. E outra coisa, Golias amaldiçoou Davi, está lá no versículo 43, e o filisteu disse a Davi: sou eu um cão para que venhas a mim com varas? E o filisteu amaldiçoou Davi em nome dos seus deuses, porque eles criam em vários deuses. E no escudo de Golias existia o nome de Deus Dagom. Deus Dagom. Você vem com seus deuses, mas eu vou no nome do meu Deus. Você vem com as suas armas, eu vou no nome do meu Deus. E a Bíblia fala que Golias estava indo em direção e o seu auxiliar foi à frente. Quem era esse auxiliar? Era porque o escudo era grande, então ele vinha e plantava o escudo
E Davi viu aquele escudo bem na sua frente, com o nome Dagon. Você pode vir nos seus deuses, mas eu vou no meu Deus. Entenda uma coisa, queridos. Davi, foi amaldiçoado por Golias, a palavra fala. Mas eu quero dizer uma coisa para você, querido. Você está em Deus, você está andando com Deus. Maldição sem causa não encontra pouso. Maldição sem causa não encontra pouso. Está lá em Provérbios 26, 2. Maldição sem causa não encontra pouso. Então você anda com Deus, amaldiçoar você, a maldição vem, mas volta. Não vai te alcançar, porque você está com Deus. É uma maldição sem causa, não vai nos alcançar. É a Bíblia que nos garante isso. E essa mesma maldição que Golias lançou sobre Davi, não pegou Davi. Por quê? Porque ele era um homem que estava em íntima comunhão com Deus. Mais que um combate entre dois homens, Davi e Golias, era uma batalha entre Deus dos filisteus e o Deus de Israel. Mais do que uma batalha entre dois homens, Davi e Golias, era uma batalha entre o Deus de Israel e os deuses, um Deus contra deuses filisteus. Quem venceu? O nosso Deus. Através do servo chamado Davi. Então, amados, o filisteu confiava em espada, lança e escudo, mas Davi lutava em nome do Senhor. E aqui, queridos, nós temos um ensinamento tremendo. Davi lutava em nome do Senhor, ou seja, como representante de Deus e autoridade delegada por Deus. Assim também é conosco, representantes de Deus e autoridade que Deus já nos delegou. Nós temos isso, nós somos representantes de Deus e temos autoridade para falar no nome de Deus. Em nome de Jesus, saia toda enfermidade. É autoridade, eu preciso exercer essa autoridade. Davi exerceu. Amém, queridos? Então, Davi lutava em nome, como representante e com autoridade do Senhor dos Exércitos, que era o Deus dos exércitos de Israel. Então, Davi, ele usufruía de ser representante de Deus naquele momento e usufruía da autoridade que Deus delegou para ele. Assim também nós. Nós somos representantes do Deus vivo, mesmo porque Deus na terceira pessoa habita em nós, não é? Na pessoa do Espírito Santo. E nós temos, por isso, autoridade para pisar serpentes, escorpiões, e nenhum mal nos alcançará, nos fará mal. Glória a Deus. Por isso, Davi sabia disso. Golias o desafiou, mas agora o Senhor triunfaria sobre ele por meio do seu servo Davi. Glória a Deus por isso. Davi insistiu que depois de sua vitória, todo mundo saberia que Israel tinha um Deus. Olha só que coisa. Davi insistiu que, está na palavra que nós lemos, depois da sua vitória, todo mundo saberia que Israel tinha um Deus que era poderoso o suficiente para livrar-se de situações aparentemente impossíveis. Porque era uma situação aparentemente impossível. Um gurizinho contra um gigante era algo improvável. A vitória, humanamente falando, a vitória de Davi sobre aquele gigante é improvável, humanamente falando, mas não espiritualmente, como ele era um homem espiritual. Então, queridos, Davi insistiu que depois da sua vitória, todo mundo saberia que Israel tinha um Deus poderoso. Glória a Deus. A preocupação de Davi, portanto, era que nações tomassem conhecimento daquela situação, daquela vitória, e viessem a conhecer o poder de Yahvé, o poder de Deus. O desejo do coração de Davi era que aquela vitória chegasse às nações
e eles tomassem conhecimento que em Israel tem um Deus vitorioso. Queridos, nós também precisamos dar esse testemunho, que nós temos um Deus vitorioso, aquele que abre portas, mas é aquele também que fecha portas para as nossas vidas, que não é da vontade dele. Deus abre portas e fecha. Esse é o nosso Deus. E o mundo precisa saber. O mundo, quando eu falo, é os nossos próximos, amigos, parentes, parentela. Precisa saber que o meu Deus faz de mim vitorioso, porque eu creio num Deus vivo. Eu preciso ser esse testemunho dessa graça de Deus. E todos nós temos bênçãos recebidas e bênçãos a receber. Que nós possamos ser esse testemunho vivo dessa graça. As nações ao nosso lado, nossos vizinhos, não é? Possam saber que, olha, seu Milton é crente, é de Deus. Por isso ele dá certo. Assim também com você. Glória a Deus por isso. A Bíblia fala no versículo 47 o seguinte: toda esta assembleia saberá que o Senhor não salva com espada e lança, pois a batalha é do Senhor e ele te entregará nas nossas mãos. Toda essa assembleia está falando de todos aqueles povos que estavam ali naquele momento. O guerreiro, o exército filisteu e o exército de Israel, todo aquele povo designa essa assembleia. Todo mundo que estava presenciando aquilo. Todo mundo que estava presenciando aquilo. Iria saber que em Israel tem um Deus vitorioso e que através do servo Davi, o exército de Israel se tornou vitorioso. Davi testificou que o Senhor salva, mas não por espada ou por lança, uma vez que a batalha era sua, ou seja, de Deus. Ele lutaria e venceria à sua maneira. Então, as nossas batalhas, queridos, é vencida por Deus, a maneira dele, a maneira de Deus. Deus usou Davi para vencer uma batalha grande, improvável, impossível aos olhos humanos. As nossas batalhas, Deus pode usar um ou outro, a oração de um irmão, o testemunho de um outro, para nos conceder a vitória. Mas a glória não é do irmão que orou, a glória é do Deus que fez a obra. Certo? Davi teve todo o cuidado de tributar a Deus toda a honra e toda a glória por aquele mérito. Não é dele, aquilo não subiu-lhe à cabeça. Não, porque era um homem que conhecia a Deus. Muito bem. Assim Davi prevaleceu sobre o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi. Isso enfatiza a improbabilidade da vitória de Davi, que dá glória a Deus. E aqui nós temos um termo bem específico, eu queria falar. E feriu o filisteu e o matou. E essa palavra, e o matou, é uma declaração que resume toda a história de Davi e Golias, e o matou. E Davi o matou. Como canal de Deus para a vitória do exército de Israel. E para nós encerrarmos, falar 5 lições importantes que nós aprendemos nessa história de Davi e Golias, que eu relacionei aqui. Primeiro, a confiança na providência de Deus. Eu preciso confiar que Deus vai dar uma providência naquilo que eu preciso, nos motivos das minhas orações, numa porta de trabalho que Deus vai abrir. Eu preciso crer na providência de Deus. Davi creu. Davi confiou na providência e no poder de Deus para derrotar Golias, mesmo diante de circunstâncias aparentemente impossíveis. Mesmo circunstâncias impossíveis, ele confiou. E isso nos ensina a confiar em Deus em meio às nossas próprias batalhas e desafios, sabendo que ele é capaz de nos fortalecer e nos capacitar para vencer. Davi foi capacitado para vencer. Esse tempo que ele ficou no ainda de Davi, ele estava treinando.
Ele estava usando a funda, ele estava treinando a pontaria. E foi usado. Então, nesse tempo, é saber que Deus é capaz de nos fortalecer e nos capacitar para vencer. Glória a Deus por isso. Outra coisa, coragem para enfrentar gigantes. Querido, nós precisamos ter coragem para enfrentar os gigantes que se levantam contra nós. E gigantes se levantam. Um desemprego é um gigante. Porque, afinal de contas, eu tinha a provisão, agora eu já não tenho mais, e aí? É um gigante que está se levantando contra a minha vida, não é? Um acidente, uma batida no carro, vai ter que o carro ficar parado, e eu dependo do carro para trabalhar e tirar o sustento para casa. É gigantes que se levantam. Então, coragem para enfrentar os gigantes. Davi demonstrou coragem ao enfrentar o gigante Golias, confiando em Deus e em suas habilidades. Confiou em Deus e nas suas próprias habilidades. Habilidades essas que foi trabalhada por Deus na vida de Davi. As nossas habilidades também podem ser aperfeiçoadas em Deus. Isso nos lembra que, com a ajuda de Deus, podemos enfrentar corajosamente os gigantes em nossas vidas. Seja o medo é um gigante. A dúvida é outro gigante. A dúvida destrói a fé, tá, meus irmãos? A dúvida. Ou os obstáculos que encontramos. Medo, dúvida, obstáculos distintos, gigantes que se levantam. Eu preciso acreditar ou ter coragem para enfrentar esses gigantes, porque eles se levantam. Outra coisa, não se deixar desencorajar pela oposição. Apesar da zombaria de Golias e da descrença dos outros, Davi permaneceu firme em sua confiança em Deus. Pode falar. Eu confio no meu Deus. Eu confio na provisão que vem do alto. Por isso meus olhos estão firmes no alto. Mantenha os seus olhos firmes no alto, porque a bênção, a provisão da sua vida vem do alto. Vem do alto. Isso nos ensina a não nos deixarmos desencorajar pela oposição ou pelo desdém dos outros, mas a manter nossa confiança em Deus e no seu poder. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. A Ele seja a glória, o louvor para sempre. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Não podemos nos deixar desencorajar pela oposição. Outra coisa, usar as ferramentas disponíveis. Usar as ferramentas disponíveis. Davi escolheu 5 pedras lisas do ribeiro para usar em sua funda, confiando na habilidade que Deus lhe havia dado. A habilidade de Davi foi Deus que deu. Ele treinou, ele estava ali no mato cuidando das ovelhas e também espantando os animais selvagens. Era com a funda. Quem não precisava chegar perto do leão, não é? Perto do urso, atirava uma pedra, não matou um Golias. Eu não sabia disso ainda, é claro. Mas ele foi usado para isso. Foi treinado para isso. Então Deus tem um propósito em todas as coisas. Isso nos lembra que Deus nos equipa com habilidades e recursos específicos para enfrentar nossas batalhas e devemos usar essas ferramentas com sabedoria. Queridos, a ferramenta que Jesus usou, conforme eu já falei, para vencer aquelas 3 tentações, foi a palavra de Deus. Tudo que você precisa para vencer o inimigo está na palavra de Deus. Na fé do seu coração, na palavra que você conhece. E para encerrar, a glória a Deus nas vitórias. Como é importante dar glória a Deus pela vitória. Como é importante dar glória a Deus pela vitória. Após derrotar Golias, Davi deu toda a glória a Deus, reconhecendo que foi o Senhor que lhe deu a vitória. Ele reconheceu, porque pela minha força nada posso, mas tudo eu posso na força que vem de Deus, no Senhor que me fortalece. Não é? Na minha força nada eu posso, mas em Deus eu posso todas as coisas, porque Ele me fortalece. Filipenses, é isso? Está lá em Filipenses. Tudo posso naquele que me fortalece.
Glória a Deus. Isso nos ensina a dar glória a Deus em todas as nossas vitórias, reconhecer sua bondade, poder e fidelidade em nossas vidas. Bondade de Deus, poder de Deus e fidelidade de Deus em nossas vidas. Deus é fiel. Deus é fiel. E quando eu ando com Deus, caminho com Deus, pode ter certeza, eu posso contar com a fidelidade de Deus. É nos mínimos detalhes, é nos problemas pequenininhos, nas circunstâncias adversas, porém pequenas aos olhos até, mas nas grandes situações, Deus é fiel. Fiel é aquele que prometeu, fiel é aquele que vai cumprir. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Então, amados, que nós possamos nos espelhar nesse guerreiro chamado Davi. Que nós possamos nos espelhar, principalmente, na intimidade que ele tinha com Deus. Principalmente na intimidade. Se não fosse a intimidade que ele tinha com Deus, pode ter certeza, não seria esse Davi que nós estamos conhecendo hoje. Ou mais, conhecendo mais a cada dia, né? Porque esse nós já conhecemos desde pequeno. Desde quando convertemos, não é? Ensinamos nossos filhos a conhecer esse Davi. Graças a Deus por isso. Isso há 2000 e tantos anos, quase 3.000 anos atrás. Davi. Hoje nós estamos falando dele aqui. Legado. Que legado. Que legado. Amém, amados? Se alguém quiser falar